Com o despacho feito pelo Nunes Marques, abriu-se muitas oportunidades para que se resolva definitivamente a questão da revisão da vida toda. O presidente Lula vai ter que se manifestar, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e, quer dizer, eles não são obrigados a se manifestarem, mas moralmente eles têm que se manifestar, porque senão eles não se justificam. Então eles têm que ter alguma justificativa. A questão é que essas ADI extrapolaram todas as questões legais. Eles tentaram fazer interpretar uma nova legislação, porque a CNTM não pediu nada daquilo que estava sendo tentado impor para prejudicar a revisão da vida toda, de que obrigatória a aceitação da regra transitória, não tem nada disso. Então eles extrapolaram o pedido do autor. Então, como a gente já falou em outros vídeos, a questão do julgamento das ADIs e a questão do acórdão, certamente eles serão anulados. Eles serão anulados porque eles saíram totalmente fora do que significa a natureza dos embargos. Os embargos de declaração eles podem ser rejeitados se não atenderem aos requisitos legais estabelecidos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Esse artigo permite a interposição de embargos para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais. E depois nós vamos falar também sobre o tema 1102 da revisão da vida toda, que a argumentação é de que não há omissões ou contradições que justifiquem o cabimento dos embargos. E como os embargos, quem teria que como ele já foi julgado, os embargos das ADIs, e inclusive já tem o acórdão das ADIs, agora eles podem ser anulados, podem tornar sem efeito, porque eles saíram totalmente fora dos objetivos dos embargos. Então, a gente vai começar a passar agora para a questão. Então, isso foi muito importante, esse envolvimento da Presidência da República, o Senado e a Câmara, porque o STF extrapolou o julgamento e quis legislar, coisa que é função do Congresso. Então, certamente o Congresso vai se manifestar e vai argumentar de que isso não é possível. Não é função do STF legislar. Então, eu considero que essa questão do anulamento do julgamento e também do acórdão é coisa certa. Não tem como prosperar e fazer valer isso daí. Partindo agora para o tema 1102, da revisão da vida toda, a gente analisa que o julgamento dos embargos já começou. O ministro Alexandre de Moraes, ele acolheu parcialmente os embargos imposto pelo INSS, unicamente para modulação dos efeitos. Unicamente por isso. Mas aí veio o Zanin querendo
anular a revisão, mandar para o STF para começar tudo de novo. Então já tumultuou tudo. Então os embargos de declaração não têm a função de reformar ou anular decisões, mas sim de esclarecer ou complementar. Se os embargos que saem fora das suas finalidades e são aceitos, aí acontece uma decisão teratológica. O que é teratológica? É uma aberração jurídica. Se os embargos forem acolhidos sem fundamentos sólidos, isso poderia resultar em uma decisão considerada teratológica, ou seja, manifestamente errônea e contrária à jurisprudência estabelecida. Então, se os embargos eles não apresentam fundamentos válidos que justifiquem sua aceitação, eles podem ser rejeitados. Os embargos, como já falamos, o cabimento dos embargos. De acordo com o CPC, artigo 1022, os embargos existem para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais. E tanto no caso das ADIs 2110, 2111, quanto no tema 1102, os embargos eles quiseram colocar para que fosse modificado o que já foi julgado, modificar decisões, e isso não é permitido. Não é permitido. E principalmente no tema 1102, a análise sugere que não há fundamentos suficientes que justifiquem a oposição dos embargos. E, como eu já falei, o Alexandre de Moraes ele somente acolheu parcialmente os embargos para modular os efeitos da decisão. Nada de mexer no mérito, porque o mérito já está plenamente definido. E os embargos não apresentando argumentos sólidos que demonstram a existência de vícios e fundamentos das decisões anteriores podem ser considerados incabíveis. E a doutrina jurídica aponta que os embargos de declaração não têm como objetivo reformar ou anular decisões, mas sim esclarecer e melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. Assim, se não forem identificados erros ou omissões claras, a rejeição dos embargos é plenamente viável. Então, a continuidade do julgamento e a eventual rejeição dos embargos dependerão da análise dos fundamentos apresentados e da confirmação de que não há necessidade de esclarecimentos adicionais sobre a decisão já proferida. Se os embargos de declaração, o Código das ADIs, foram anulados e os embargos de declaração no tema 1102 forem rejeitados por serem incabíveis, a próxima fase da revisão da vida toda dependerá do contexto jurídico estabelecido pelo STF. Próximas fases: consolidação da decisão. Com a rejeição dos embargos da declaração, a decisão anterior do STF sobre a revisão da vida toda torna-se definitiva, significando que as regras estabelecidas na decisão anterior serão aplicadas sem possibilidade de contestação imediata. Execução das ações judiciais. Para aqueles que já têm ações em andamento, será necessário aguardar a execução das decisões baseadas com as novas interpretações da STF. As ações que buscam a revisão da aposentadoria
no caso da revisão da vida toda, serão aceitas porque uma nova decisão já está estabelecida. Rejeitado os embargos do tema 1102, as próximas etapas são delineadas da seguinte forma: trânsito em julgado. A decisão do STF se torna definitiva, resultando no trânsito em julgado do acordo, significando que não há mais possibilidade de interposição de recursos sobre essa decisão, consolidando a jurisprudência estabelecida. E a aplicação da decisão do STF reconhece a possibilidade de inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 94 no cálculo das aposentadorias. Assim, as instâncias inferiores, como os juízos de primeira instância, poderão reavaliar os processos pendentes à luz dessa nova interpretação. E os processos serão reativados, porque aí sai a pendência que foi feita pelo Alexandre de Moraes, e os juízes poderão determinar que o INSS revise os benefícios conforme a nova regra estabelecida pelo STF. Os pedidos de tutela provisória. Para aqueles que possuem ações judiciais em andamento, é possível solicitar uma tutela provisória para que o INSS comece a pagar os benefícios revisados. O juiz pode intimar o INSS para corrigir o benefício do autor da ação, estabelecendo um prazo para cumprimento. Os valores retroativos deverão ser pagos de forma com as regras estabelecidas, até 60 salários mínimos, RPV, e o resto em precatório. O pagamento só ocorrerá após a sentença final e os cálculos atualizados. Novas ações judiciais. A decisão também abre espaço para que novos segurados que ainda não entraram com ações possam fazê-lo, desde que realizem um cálculo prévio para verificar se a revisão é vantajosa. E a rejeição dos embargos da declaração do tema 1102 representa um avanço significativo para muitos segurados do INSS, permitindo que a revisão dos benefícios com base em contribuições anteriores a julho de 94 sejam possíveis. As etapas subsequentes visam garantir que as decisões do STF sejam efetivamente aplicadas e que os segurados possam usufruir dos direitos reconhecidos pela Corte. Então tem o trânsito em julgado da decisão, aplicação imediata da decisão, que é independente do trânsito em julgado, e significa que o INSS e os tribunais inferiores devem aplicar essa decisão em todos os processos relacionados à revisão das aposentadorias. Logicamente, o impacto nos benefícios previdenciários, que primeiramente já é corrigido os benefícios, e depois virão a questão do pagamento dos atrasados. E também abre espaço para a possibilidade de novas ações judiciais. Nada de aquilo de que só quem já entrou com a ação que pode valer. Aí seria para todos, porque acabou. Não há necessidade de modulação. Todos que quiserem entrar daqui para frente poderão entrar. Segurança jurídica e previsibilidade. É o que vai acontecer. Planejamento financeiro dos aposentados e pensionistas. E, logicamente, o INSS terá que se preparar para atender todos os pedidos e para isso que ele existe, não é? Então é isso aí. Eu procuro fazer uma análise lógica da situação como está, que não tem como fugir disso. Não tem. Não tem que ter julgamento, tem que se cancelar, anular as ADIs e se anular também os embargos interpostos contra a revisão da vida toda no tema 1102,
porque é totalmente sem cabimento, não cabe embargos. Então, aí já vai para o trânsito julgado e já vai para a nossa revisão da vida toda definitiva. É isso que eu trago para vocês e é isso que eu vejo que tem que acontecer. Não tem outra alternativa. Analisem comigo e vejam que não existe outra saída. Não tem que ter um novo julgamento do tema 1102, para quê? Se a finalidade dos embargos não existe, tanto nas EDIs como no tema 1102, não tem que ter embargos. Já parte para a decisão final. Então é isso aí, meus amigos. Eu fico muito contente de trazer essa notícia para vocês, porque depois de muito analisar, eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que vocês também chegarão, porque não tem outra solução. Tem que ser isso e acabou. E isso é coisa que vai se resolver logo, logo. Logo, logo já está. Questão de até o mês que vem, até o outro mês, já está tudo resolvido. Desejo bom dia a todos. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de vocês grandemente. E até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.